Boa tarde. Foi pensando em cumprir o objetivo de ajudar ao próximo que eu produzi essa videoaula. Espero que ajude a quem veja, seja alunos do EJA, seja alunos do ensino médio ou mesmo alunos pré-vestibulares. Eu vou falar de geografia humana. O tema 1 é paisagem. Meu nome é Adriana Nogueira. O que é a paisagem, né? A ciência geográfica apresenta, de acordo com as diferentes correntes do pensamento, categorias consideradas essenciais para a compreensão do seu estudo. As principais categorias geográficas são paisagem, lugar, território, região e espaço. Então, a geografia, a ciência geográfica, se utiliza dessas categorias para se autoexplicar. Eu, pois bem, escolhi o tema paisagem, a categoria paisagem, para explicar o que é paisagem, né? Vamos lá, o grande teórico Milton Santos dizia que paisagem é tudo aquilo que dilata a pupila dos olhos. Mais à frente nós veremos informações e imagens com paisagens diferentes. Então, portanto, a paisagem é considerada pela maioria das correntes do pensamento geográfico um conceito-chave da geografia. O termo paisagem ele é polissêmico, ou seja, ele pode ser utilizado de diferentes maneiras e por várias ciências. Na unidade 1, nós vamos falar então o que é paisagem. Eu já havia dito, tudo aquilo que nós vemos diante dos olhos, ela pode ser autoexplicada de várias maneiras, por desenhos, imagens, por música. Nessa unidade, o assunto principal é, então, a paisagem e o espaço geográfico. O objetivo é identificar os elementos naturais e culturais, os humanos antropizados de uma paisagem e também reconhecer as mudanças que nela ocorrem ao longo do tempo. Como as paisagens, se transformam? Como é que eu posso alterar? Como elas são modificadas? Alteram a vida das populações que estão próximas a essas paisagens? Quais são os objetos que podem ser entendidos como aquilo que o ser humano cria com alguma finalidade para entender ou atender alguma necessidade, como um relógio ou uma enxada? Quais são as utilidades dos objetos expostos na natureza? Vamos lá, eu trouxe dois exemplos de paisagem, a construção desses objetos técnicos que vão alterar o meio, que vão alterar e tornar essa paisagem humanizada ou antropizada. Então, um grande objeto técnico é a estação do metrô. Quais são as influências que a construção de uma estação do metrô traz para aquele bairro, aquela região, para aquele lugar, aquele território? Haverá um aumento da quantidade de populações naquele local, de comércios? Haverá um aumento de concentrações de moradias? O que haverá? Quais serão as mudanças que haverão naquela região? Um ponto de ônibus, pontes, né? Veículos passando de um lado para o outro, escolas, grandes aglomerações de crianças, veículos em determinados horários, casas ao redor, hospitais, né? Eu terei farmácias logo próximo aos hospitais. Vamos pensar. Novos comércios se instalam, outros são obrigados a se retirar. O fluxo de pessoas e de automóveis aumenta. Em breve, toda a paisagem é alterada pela chegada desse novo objeto técnico. Para iniciar esse aprendizado, eu trouxe duas imagens, uma rural e uma urbana. E aí você pensa comigo, quais semelhanças e diferenças você consegue identificar entre as duas imagens? Veja, na primeira eu vejo elementos naturais, eu vejo araucárias, eu vejo um território onde o rastelo possa ter passado, um trator, um lugar onde havia uma plantação. E na outra imagem eu vejo o largo, a região do Vale do Anhangabaú, com construções humanas e naturais. Então eu tenho prédios, arranha-céus, e eu tenho um vale onde havia uma grande plantação de chá no início do século XX. Vamos ver mais exemplos de paisagem, paisagens naturais. Eu tenho o rio Amazonas e seus igarapés, as suas cabeceiras. Eu vejo do outro lado exemplos das paisagens culturais, com arranha-céus, muitas avenidas e prédios. Quais são os elementos naturais e sociais que nós podemos observar nessas duas imagens do rio Tietê, em Salesópolis, no início, na sua nascente, e o rio Tietê na capital paulista, já alterado com grande quantidade de poluição, de garrafas PET, provavelmente lançadas pelos homens, ou seja, totalmente alterado da sua origem, né, com alterações, provavelmente há muitos elementos químicos, dejetos lançados pelas fábricas próximo e os comércios próximos à marginal Tietê. É difícil acreditar que as duas imagens mostram o mesmo rio, mas isso é verdade.
Veja, essa reflexão deve ajudá-la a pensar sobre as transformações que as paisagens sofrem com o tempo, especialmente por meio da intervenção humana. As paisagens podem ser classificadas como naturais, antrópicas ou culturais, humanizadas, como eu já havia dito. Eu trouxe exercícios, então imagine esses lugares há 50 anos atrás, eu vou retratar através de 2 imagens. Como as paisagens poderiam ser nessa época, né? Elas sempre foram dessa forma? Essa reflexão deve ajudá-lo a pensar sobre as transformações que as paisagens sofreram com o tempo, especialmente por meio da intervenção humana. Você consegue identificar elementos naturais e objetos técnicos nas 2 imagens? Aponte um exemplo de transformação possível de acontecer em cada paisagem analisada. Esse é um quadro da Anita Malfatti. Eu tenho elementos construídos, humanizados. Então, elementos construídos pelos homens, eu tenho uma igreja, eu tenho bicicleta, eu tenho uma moradia, que pode ser um comércio, eu tenho um cavalo, que são elementos naturais, plantas, vegetação, junto, né? Eu tenho uma mistura de elementos culturais e elementos naturais. Vamos lá? Anote, escreva, exercite, faça o exercício, descreva os elementos naturais e elementos culturais daquela imagem. Agora observe com atenção a paisagem dos trabalhadores rurais numa marcha pela distribuição de terras para todos que nela querem trabalhar. A tão sonhada reforma agrária foi essa imagem de 2011, lá na esplanada dos ministérios em Brasília. Veja aqui outro tipo de texto que acompanha a imagem em jornais e revistas. Quantos trabalhadores do movimento sem terra? Além das forças da natureza, a ação humana tem alterado a paisagem ao longo da história. Pense no lugar onde você vive e reflita. Quais mudanças feitas nesse lugar estão alterando a paisagem? As paisagens poderiam ser diferentes e as atitudes da população ou do poder público fossem outras? Registre no espaço a seguir suas ideias. Eu trouxe também para refletir uma canção que fala sobre paisagem. Nessa canção você pode observar elementos culturais e elementos naturais. O nome da canção é Na Janela Lateral, do cantor Beto Guedes. Olha lá, apresente tipos de paisagem diferentes, né? A canção de Beto Guedes, ela apresenta então vários tipos de paisagens diferentes. Nela podemos observar elementos naturais e elementos culturais. Observe a primeira e a segunda estrofe da canção. Vou cantar um pouquinho, ela diz mais ou menos assim. Na janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e no voo um pássaro. Vejo uma grade, um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal. Veja lá, temporal é um elemento natural. Veja, homens sórdidos são elementos naturais, cores são elementos naturais, a janela lateral é um elemento cultural construído pelo homem, o quarto de dormir, a igreja, o muro branco. Veja, um voo pássaro é um elemento natural, uma grade é um elemento cultural. Vamos lá, as correções serão feitas também. Atividade 1, transformações na paisagem. 1. As imagens 1 e 2 apresentam diversos detalhes, por isso a resposta dessas atividades vai depender do que você destacou ao analisar as 2 paisagens. Como elementos naturais, você pode observar na imagem 1 a vegetação e o relevo do local. A plantação, no canto esquerdo da imagem, pode ser compreendida como um objeto fruto da intervenção humana, isto é, um objeto técnico. Já na imagem 2 é possível verificar apenas objetos técnicos, como prédios, ruas, asfaltos, viadutos, carros, etc. As árvores dessas imagens não podem ser consideradas como elementos naturais porque podem ser fruto da intervenção humana. Foram plantadas naquela região. Isso vai depender da região morfoclimática do país, né? Se fosse numa região sul, ela seria natural. Como foi numa região na cidade de São Paulo, não é próprio de determinadas regiões encontrar araucárias plantadas à beira das estradas. O mais importante nessa atividade é você compreender como diferenciar os elementos naturais dos objetos técnicos. Se você ainda tem alguma dificuldade sobre esse assunto, volte ao texto paisagem e releva a definição de cada conceito.
Como o espaço geográfico é dinâmico, suas formas se alteram constantemente. Você pode ter pensado em diversas transformações possíveis nas duas imagens. Por exemplo, no caso da imagem 1, que retrata o ambiente rural, a pequena plantação que aparece à esquerda pode se expandir e acabar com a vegetação do entorno, e pode ainda ser substituída pela produção de gado, por exemplo. Na imagem 2, que mostra o ambiente urbano, é comum ver prédios sendo demolidos para a construção de outros mais modernos e também a expansão das vias para acolher o tráfego, que é, nas metrópoles, sempre crescente. Orientação de estudo. O texto que acompanha a pintura traz as seguintes informações da artista Anita Malfatti. Título da obra: Entre Morros e Roda d'Água. A data de 1950 e acompanha... Você tem a letra C, que acompanha a data, indica que a datação da obra não é precisa, mas sim aproximada. Técnica: óleo sobre tela, dimensão, local em que está a obra. A obra de arte retrata uma paisagem natural com diversas alterações promovidas pelo trabalho humano, como edificações, ruas, estradas, cultivos e pastagens. A cor predominante é o verde, que mostra a vegetação rasteira e as árvores da paisagem. As casas são pequenas e as ruas de terra seguem as formas do relevo. Se você não conheceu algum lugar parecido com esse pessoalmente, tente se lembrar de paisagens parecidas que você viu em programas de televisão, filmes ou revistas. Aí está a fonte, foi retirado do livro do Enseja para jovens que estão aprendendo através de videoaulas. Você tem também um outro site, Vagalume, e o Google, onde foram realizadas as pesquisas. Obrigado, tenha uma boa tarde.